Eu costumo dizer que em um ambiente da glória de Deus, qualquer movimento brusco pode ser irreversível. Por isso eu vou pedir aos irmãos que se acomodem e evitem se movimentar durante a ministração da palavra, amém? E eu não tenho nem noção do que Deus quer ministrar aqui nessa manhã. Eu cheguei aqui só com um sentimento. Eu disse ao pastor Landro, eu falei: filho, eu conheço a Bíblia inteira, de capa a capa. Eu já li ela inteira dezenas de vezes, eu já escrevi ela inteira mais de 3 vezes. Eu não tenho nada para falar aqui nessa manhã. A única coisa que eu tenho é um sentimento de subir aqui e poder recompensar Jesus pelo silêncio que Ele fez na cruz do Calvário. Hoje eu tive uma guerra pela manhã enquanto eu orava com o Espírito Santo. E a minha guerra com Ele foi para ser perdoado de minha incredulidade. E eu disse: Jesus, eu preciso acreditar nisso, mas está difícil para mim acreditar. Como Ele conseguiu ficar mudo naquela cruz, querido. E eu disse: Senhor, se eu pudesse hoje escolher um cenário para estar presente, um cenário bíblico para estar lá pessoalmente, eu iria querer estar no cenário da crucificação, para vê-lo calado, totalmente fragelado, cortado, totalmente aniquilado, provavelmente sem nenhum dente na boca, nu, porque aquele paninho que você vê nas imagens, quem pintou foi Michelangelo, querido. Jesus foi exposto à vergonha, e os malfeitores eram crucificados totalmente nus, e Jesus estava exposto à vergonha, fragelado, sendo açoitado, caluniado, zombado, e Ele estava Eu acho que ver aquela cena pessoalmente iria acabar com a minha vida. Ver aquela cena ao vivo talvez iria converter o meu coração e eu nunca mais seria o mesmo. Porque como pode, meus irmãos, Ele ter ficado calado? Nós temos senso de justiça tão grande, qualquer coisa nós queremos. E como Ele conseguiu ficar calado? O Espírito me consolou. Talvez console você também, em saber que Ele precisou ficar calado na cruz para poder bradar do trono. Ele precisou ficar mudo na cruz para poder gritar para as nações do seu trono. Jesus vai bradar, querido. Como eu posso dizer, o que acautela as minhas emoções é saber que quando Ele vier, Ele vai vir com uma espada que sai da boca dele. E Jesus não estará mais com a boca fechada, antes pelo contrário, Jesus dará um brado de vitória para as nações. E aquele cordeiro que estava mudo na cruz, agora ele vai rugir do trono. E as nações hão de ver e hão de contemplar. E todo olho verá e toda língua vai ter que confessar que o nosso Jesus é o Senhor. Jesus é o... Será que você pode abrir a tua boca bem grande e dizer isso? Jesus é o... Diga: Jesus é o Senhor. Abre bem a sua boca assim e diz: Jesus é o Senhor.
E existe algo que está sendo comunicado agora ao nosso espírito, que se você anseia pela eternidade, mas não desfruta dela aqui, a eternidade será irrelevante para você. Se nós ansiamos pela eternidade, nós precisamos verdadeiramente construir um ambiente de desfrute, querido, porque a eternidade está descrita no livro de Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade dentro, no interior do homem. E você não precisa esperar morrer para viver e desfrutar do ambiente eterno. Você só precisa morrer para você mesmo nessa terra, separar-se para que você possa desfrutar do ambiente da eternidade aqui nos seus dias. Para mim, a maior testificação de um anseio pela eternidade é procurar viver ela um pouquinho aqui. A maior testificação de alguém que está ansiando pelo retorno do Messias é porque desde já ele está desfrutando do Messias. Alguém que está buscando que Jesus venha governar, está deixando com que ele governe agora. Não faz sentido nós esperarmos as coisas vindouras sem nos prepararmos para desfrutar dela agora. Eu ouvi um grande homem de Deus, uma referência profética para a nossa geração, um pastor chamado Dan Duque, e ele disse, na minha cara, eu ouvi a face daquele homem dizendo assim, falar da eternidade é algo que todos nós precisamos fazer todo dia. E ele falou uma coisa que, irmãos, me deixou chocado, e ele falou, eu já não estou mais aguardando o retorno do Messias. E eu falei, pronto, já está gagal, velho. E ele falou assim, não, eu já estou com ele. Eu estou desfrutando dele inteiramente. Eu não tenho mais vida a não ser desfrute dele. Eu não preciso que ele volte para mim, eu já estou com ele. E eu falei, pronto, esse velho morreu, está só a carcaça aqui agora. Esse homem, mas ele falou com tanto peso, pastor Tiago, que eu falei, cara, é um nível de revelação e maturidade que nós precisamos entender. Eu já não estou mais aguardando que Jesus volte para mim, eu já estou com Ele. Isso é um nível de relacionamento, intimidade, desfrute, que acho que torna um homem inoperante para qualquer obra da carne. É acordar com Jesus, passar o dia com Ele, é viver verdadeiramente a eternidade estando preso no tempo. Irmãos, a cura para a depressão existe, a cura para qualquer doença emocional, mental existe. Eu posso garantir para você que ao entrar na glória, você sai totalmente curado. Eu posso garantir para você que ao entrar, ao penetrar a presença de Deus, a cura ela é totalmente instantânea sobre a tua vida, em qualquer aspecto. O corpo é curado, a alma é curada, a mente é curada, porque Ele é e se autodenominou como Jeová Rafa, o Deus que cura. Ao entrar diante dEle, e agora a questão é entrar diante dEle. A questão é que a gente acha que Deus é o boteco da esquina, que fica com a porta aberta 24 horas, esperando alguém lá dar uma esmola. Deus não é o boteco da esquina que você entra a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. O véu foi rasgado sim, o acesso foi permitido sim, mas nós temos uma luta contra a carne para que possamos adentrar nesse ambiente. Querido, tudo, eu vou falar muito sobre isso aqui, tudo que existe no Antigo Testamento, revela-nos uma essência, um comportamento para a nova aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a antiga aliança é a sombra das coisas reais que haveriam de vir. Ou seja, a projeção da antiga aliança revela o comportamento exato dos dias atuais. E na antiga aliança, o sacerdote, para entrar diante da face dele, você precisa entender isso. O tabernáculo tinha 3 ambientes.
Um dele era o átrio, o lugar do sacrifício. O outro era o santo lugar, um lugar de devoção. E o terceiro lugar era o santíssimo lugar, um lugar irresistível. O lugar da habitação da presença de Deus. E para que o sacerdote pudesse entrar diante da glória, querido, eu não estou falando de entrar na igreja ou de entrar em oração. Eu não estou falando de cantar música do YouTube. Eu estou falando de algo possível, de algo irresistível, porém possível. Entrar diante da glória e da presença do nosso Deus e Pai eterno. Entrar diante da presença de Deus, um lugar onde o tempo se vai, onde o que é natural se vai. Mas para que o sacerdote pudesse entrar nesse lugar, ele precisava passar pelo lugar do sacrifício, passar pelo lugar da devoção, e depois entrar no lugar da glória. Para que você entenda, quando o sacerdote entrava no lugar da glória, tinha uma cortina. Essa é a liturgia do tabernáculo. E antes de entrar para o lado de fora dessa cortina, o sacerdote tinha na mão um incensário, com incenso aceso, subindo uma fumacinha. E na outra mão ele tinha o sangue do sacrifício que foi feito lá no pátio. Ele precisava entregar esse sangue na tampa da arca da aliança que estava lá dentro. Mas antes de passar aquela cortina, ele pegava aquele incensário. E ele tinha um ritual para fazer. Ouça, ouça. E o ritual era balançar o incensário para o norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Para que aquela fumaça do incensário fosse tomando todo o ambiente ao redor dele, norte, sul, leste, oeste. E quando ele colocava a mão, um palmo na frente do nariz e ainda conseguia ver a sua mão, ele continuava fazendo o movimento. E somente quando toda a fumaça tinha encoberto o corpo daquele sacerdote, e ele colocava a mão no nariz, ele já não conseguia ver mais nada, ele olhava para os pés, já não conseguia ver mais nada, ele podia entrar dentro da arca da aliança. Por quê? Porque para entrar diante da glória, você precisa sumir. A tua vida precisa ser considerada como nada. Você entra por causa dele, não mais por causa de você. E o que é que a religião impregnou no sistema? Impregnou que você tem que entrar diante dele, mas você vai cheio de você, e você entra e você fala: eu preciso, eu tenho que ser curado, eu. E você vai aprendendo que estar na igreja, ou estar em oração, ou fazer uma campanha, diz respeito a você e não diz respeito a ele. Então você nunca consegue acessar o lugar irresistível. Você só consegue entrar no lugar da devoção. Ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, jejua todo dia, maravilha. Mas Deus está nos chamando para termos experiências sobrenaturais. Ter experiências de impacto com a glória de Deus. Experiência de poder sentir na tua carne, no teu corpo. Experiência de tocá-lo, de senti-lo, de falar: o que é isso? E quando você sai de lá, a depressão foi para o quinto dos infernos, a tristeza, a ambição, o sonho, o desejo, conquista. Eu não quero saber de mais nada. E alguém fala: você não tem mais nada. Eu falei: e nada? E você não quer mais nada? Nada. Mas você ficou estranho? Fiquei. Por quê? Porque um dia, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Irmão, sabe por que Deus não deixa muitas pessoas entrar nesse ambiente da glória? Sabe por quê? Porque ainda são muito agarrados nas coisas desse mundo. E Jesus sabe que o dia que você entrar lá, Ele estraga você. O dia que você entrar lá dentro,
O dia que você acessar a presença de Deus, Ele te estraga, irmão. Ele acaba com a sua vida, você não vai querer mais saber de nada. Você não quer mais saber de ganhar dinheiro, de conquistar nada. Você fala, pelo amor de Deus, está tudo sem graça. E aí ouça o que eu vou te dizer, quando você acessa o ambiente da glória dEle, as necessidades se tornam uma missão e não uma conquista. Aí você trabalha não porque você quer ganhar dinheiro para ficar rico, você trabalha porque você tem a missão de enriquecer para cuidar de outros. Você entendeu a diferença? E a sua vida começa a se tornar uma missão, não uma conquista. Então você vai viver, vai estudar, vai trabalhar, vai desbravar, não porque você quer ter a realização, eu estou formado, estou rico, realização, não! Mas porque você tem a missão de colocar comida na mesa do pobre, você tem a missão de cuidar daquilo que Deus está fazendo. Então você vai estudar, se dedicar, trabalhar, conquistar, não para desfrutar, mas para cumprir uma missão. Eu vou falar o que tem entristecido Jesus nesses dias, e eu posso falar com propriedade. Eu ouvi isso dele. O que tem entristecido Jesus é a satisfação nas coisas. É Jesus te abençoar e você ser satisfeito naquilo que Ele dá para você. E eu já tive essa experiência com Ele pessoalmente. Cheguei em casa de viagem, depois de tantos dias, a única coisa que eu queria era dar um abraço nos meus filhos. Mas eu cometi a loucura de chegar com os brinquedos no braço. Depois de 20 dias fora de casa, que eu cheguei com os brinquedos no braço, que eu falei, filho, que eu dei os brinquedos para eles pegaram os brinquedos, saíram correndo para o quarto para abrir. Eu falei, pelo amor de Deus, eu só queria que vocês me dessem um abraço, seus moleque. E a Síria precisou ir lá tomar os brinquedos dele e falar, vai abraçar seu pai. E é o que muitos de nós temos vivido hoje, querido. Quando Ele chega, Ele nos abençoa. E a gente começa a desfrutar da bênção e esquece da presença. Obrigado, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Mas a satisfação, querido, eu não estou falando de um comportamento, eu estou falando de um sentimento. A satisfação, o prazer está naquilo que Ele faz, está naquilo que Ele é. Outro dia eu estava falando com alguns pastores, cara, o que Deus está fazendo na nossa igreja, e Ele vai fazer isso, fazer aquilo, acho que foi o pastor Orlando. Eu falei, cara, Ele pode fazer o que Ele quiser, contudo que a gente continue besta igual a gente é, está tudo certo. Se a gente continuar besta, está tudo bem. Se a gente continuar gostando de coisas daqui entre nós, desfrutando de coisas simples, e não colocar o nosso coração naquilo que Ele está fazendo, está tudo certo. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode levar essa casa aos lugares mais altos desse país, Ele pode colocar o nosso nome nos lugares mais altos desse país, não tem problema nenhum. Contudo que nós não desfrutemos do que Ele está fazendo, mas permaneçamos guardados na presença. Posso ouvir um amém? É isso que Deus precisa que eu e você vivamos. Sabe por que alguns de nós aqui estamos tristes? Sabe por quê? Porque você está querendo sucesso, cara. Sabe por que você entrou num poço e não consegue sair? Porque você está querendo sucesso. Você está querendo resultado. Porque quando você era criança, alguém falou assim para você, você não vai ser nada na vida. E aquela competição, eu vou ser médico, eu vou ser doutor, e você não vai ser nada. E aí você cresce com aquilo dentro de você, e quando você cresce, você quer vencer, você quer resultado. Aí você fica ouvindo aqueles vídeos da internet, você quer ter resultado para ganhar 1.000 euros por dia? Clica aqui, arrasta para cima, e você vai ter resultado. Oh, meu Deus do céu. O mais legal que eu achei, falou assim, você quer ver como que eu andei num carro desse? Arrasta para cima. Quando arrastou para cima, parecia um cara com a enxada. Vai trabalhar, rapaz. Você quer saber como que eu conquistei meu carro? Aqui é enxada. Vai trabalhar. Aquele foi o melhor, Bito. O cara apareceu com um carrão. Quer saber como que conquista? Arrasta para cima. Aqui é enxada aqui, rapaz. Você que não trabalha não, que você vai ver. Hein, Gilmar? Você aqui não vai queimar os dedos na chapa não, que você vai ver só. Mas a nossa geração está totalmente contaminada com uma mentalidade de satisfação. E ouça, querido, eu já fui pego por isso sem querer ter nada. Eu só queria dar certo no ministério, eu só queria pregar, eu só queria ganhar alma. E quando eu olhei para dentro de mim, eu falei, não, está errado.
Eu queria fazer, mas não era com a intenção de exaltar Jesus. Eu queria fazer com a intenção de ser bem sucedido no meu ministério, de dar fruto. Às vezes até a nossa intenção de dar fruto está errada, sabia? Você quer dar fruto não para que as pessoas desfrutem, você quer dar fruto para ser aplaudido pela árvore frondosa que você se tornou. Está errado, sabia? E eu já passei por isso. Falei, Jesus, eu não quero saber de nada material, eu sou santo. Deus falou, não, você ainda não é não, rapaz. Você quer dar muito fruto, né? Só para compensar a rejeição do teu coração. E eu entrei em crise que eu queria fazer acontecer. Jesus está falando com alguém aqui nessa manhã. Ouça. Ouça. Jesus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus vai dar tudo para você que você não deseje mais. Quando você já não tiver mais interesse nas coisas, Deus entregará ela em tuas mãos para que você possa glorificar a Jesus. E Jesus está dizendo para alguém, sabe por que você não consegue ainda o que você sempre quis? Porque Ele te ama tanto, cara, que Ele não quer que você perca a sua alma. Jesus ainda não permitiu que você conquiste, porque Ele não quer perder você. Ele não quer perder a tua alma, e Ele sabe que se você tiver um carro novo, se Ele tiver um emprego bom, uma boa condição financeira, um diploma na parede, Ele vai perder você. Então Ele deixa você do jeitinho que está, em crise. Ele fala, filho, eu prefiro você chorando e clamando por mim, do que sorrindo e indo para o inferno. Por favor, igreja do Senhor Jesus, você que está assistindo em casa, igreja da nossa geração, nós precisamos retornar ao lugar de satisfação na presença. Querido, se você está vivendo triste, é porque você está longe de Deus. Cristão, olhe para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está andando triste, você está longe da presença, porque na presença há abundância de alegria. Na presença de Deus, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. E nós como filhos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Alguém pode dizer assim, louvado seja Deus? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, Ele julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Eu quero que você repita comigo assim, ó. Diga comigo, sangue sem defeito e sem mácula. Diga o sangue de Cristo. Continua. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ouça, você sabe qual é a mentalidade estratégica do Deus desse século?
é evidenciar as obras das trevas. Ao evidenciar as obras das trevas, ele encurrala a humanidade. Todas as vezes que as obras das trevas são evidenciadas, o inimigo encurrala a humanidade no medo, na ansiedade, na preocupação. Então o diabo, e todo mundo vai ficando oprimido, ansioso, temeroso, porque o sistema do mundo, porque a estratégia do diabo, porque a nova ordem mundial, o anticristo e os demônios, e nós vamos ficando cada vez mais falando, e agora? Quem poderá nos defender? Até o que vem o Chapolin Colorado. É o que a gente espera. Mas se você olhar para as escrituras sagradas e para o comportamento de Jesus Cristo, Jesus nunca deu crédito para o diabo, querido. O papel de Jesus foi evidenciar as obras da luz. Porque aonde as obras da luz se manifestam, ouça, as obras das trevas são desfeitas. Então você olha para a vida de muita gente que está oprimida pelas obras das trevas. Mas Jesus disse assim, ei, você não precisa se preocupar com as obras das trevas, sendo que Deus é a nossa esperança, e ao estar em Deus, as obras das trevas são desfeitas. E alguém diz, e como é que eu vou me proteger das obras das trevas? Ei, querido, deixa eu ensinar uma coisa para você, igreja. Você não precisa se proteger das obras das trevas, você precisa se esconder delas. Alguém entendeu ou não? Entendeu? Você não precisa se armar, se proteger contra as obras das trevas, você precisa se esconder delas. E o salmista Davi diz no Salmo 91, que existe um esconderijo eficiente, um esconderijo eficaz, um esconderijo que vai guardar e esconder você, e quando o diabo procurar você, ele não te acha. Esse esconderijo é na sombra do Onipotente. Esse esconderijo é nas asas do Altíssimo. É guardar. Você viu o que foi? Esconde nele. Se esconde na presença. Aí você vai gastando tempo, querido, estudando acerca da santidade de Deus. Você não vai querendo se armar com insegurança acerca das obras das trevas. E quando você vê a sua vida está oprimida, você está oprimido, não frutifica, está seco. Por quê? Opresso. Ouça, quem sempre evidenciou as obras das trevas foi o diabo. Jesus nunca nem deu crédito, nem deixava ele falar. Nem deixava ele falar. Irmãos, alguém já ouviu falar de um livro chamado Porcos na Sala? Não? É um livro muito antigo. E no começo da minha conversão comecei a ler aquele livro. E cheguei um dia para o meu pastor e falou: pastor, tinha um demônio lá na sala da minha casa. Ele estava em forma de panela. E eu tenho certeza que ele quer me cozinhar. E ele falou: o que você tem na sua mochila? Abri o livro, começou a rasgar as folhas. Não, por que você está rasgando? Eu falei: porque é isso aqui que vai oprimir você. Por que você que só fala de demônio, cara? Nem a Bíblia fala de demônio. Você vai ficar lendo coisa que fala de demônio? Vai conhecer a Jesus. Vai conhecer a face gloriosa do Rei. Porque aonde Ele aparece, de longe os demônios gritam: não, não tenha misericórdia de nós. Vamos conhecer aquele que brilha e resplandece. Conhecer aquele que reina para sempre. E quando Ele aparece, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vamos conhecer a Deus. A isso, a Ele, a Ele. Recebe essa vacina no nome de Jesus.
Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, não sei, todo mundo começou uma onda na internet de falar de anticristo. Eu falei, pessoal, vocês lembram disso? Eu falei, rapaz, mas o que eu quero saber desse cara, rapaz? Eu quero é conhecer o Cristo vivo, que vai cuspir uma bola de fogo na boca desse infeliz, na cara desse infeliz. É Ele que é a nossa esperança. Ouça o texto que nós lemos, querido, guarda isso no teu coração. Isso vai trazer para você agora liberdade na sua busca a Jesus Cristo. Porque tem gente que não consegue acessar o Santo dos Santos. Isso é muito profundo, que você vai ouvir aqui. Tem gente que não consegue desfrutar da presença, porque ainda não conseguiu passar pelo lugar do sacrifício. Para entrar no Santo dos Santos, tinha que passar pelo sacrifício, pelo santo lugar, para depois desfrutar da presença. E hoje eu quero falar só do lugar do sacrifício. Querido, no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4, 5 até o 7, você vai ver muitas referências de diversos tipos de ofertas que eram feitas. Oferta de expiação, oferta pela culpa, oferta pelo pecado de ignorância. E todas essas ofertas tinha que levar um cordeiro diante do sacerdote, ouça. E o ofertante tinha que pôr a mão na cabeça do sacerdote, na cabeça do cordeiro. Ouça isso. E com a outra mão ele tinha que degolar na frente do sacerdote. O derramamento do sangue daquele animal expiava a culpa e o pecado do ofertante. Então, o ofertante colocava a mão na cabeça para transferir a culpa e o pecado. Ouça. E com a outra mão, ele derramava o sangue. Por que ele tinha que derramar o sangue? Porque ele tinha que ver que aquele sangue estava sendo derramado por causa dele. Que aquele sacrifício estava sendo feito por causa dele. Ele tinha que ter essa noção de que aquele animal que poderia sustentar a família dele, que poderia sustentar a família de tantas outras pessoas, aquele animal que durante 3 anos ele alimentou, ele cuidou, ele zelou, estava sendo sacrificado porque ele roubou uma galinha do irmão, porque ele olhou para a mulher do irmão, porque ele mentiu, enganou, roubou, não cumpriu os mandamentos. Poxa, e ele tinha que ter, imagina só o cara, sangrando o animal, vendo aquele sangue sendo derramado, falou, cara, eu sou o culpado disso aqui. Onde que tinha que estar a mão? Vocês estão comigo? Onde tinha que estar a mão? A mão tinha que estar na... Por quê? Porque ao pôr a mão na cabeça, ouça isso, querido, tudo que fala na antiga aliança tipifica as coisas que são na nova aliança. A mão sobre a cabeça fala de transferir os pecados para aquele animal. Ouça, e a cabeça fala de transferir uma mentalidade para o culpado. Ouça isso. Enquanto ele estava derramando sangue, ele precisava ter uma mentalidade de redenção. Enquanto ele estava derramando sangue, ele precisava ter uma mentalidade que, cara, esse sangue está sendo derramado por minha causa. Eu transfiro os meus pecados, mas esse cordeiro transfere para mim uma mentalidade. Alguém está entendendo ou não? Preciso explicar mais? Vamos lá. O texto que nós lemos em 1 Pedro diz que Jesus é esse cordeiro, ouça, sem defeito e sem mácula. Você quer ver um monte de gente ser curada agora? Você quer ver um monte de pessoas ser liberta da religião? Liberta daquela pagação de voto desgraçada para poder tomar Santa Ceia, senão não pode tomar porque tem pecado, tem culpa. Você quer ver você ser liberto? Presta atenção. Quando o culpado chegava, olha para mim aqui, querido, para você ser livre. Quando o culpado chegava diante do sacerdote, o sacerdote está aqui, ele chegava diante do sacerdote com o cordeiro. O sacerdote não olhava na cara do ofertante, o sacerdote tinha que olhar para o cordeiro.
E o sacerdote tinha que ver se o cordeiro não tinha defeito. O sacerdote tinha que ver que o cordeiro era perfeito, não tinha defeito nenhum, era imaculado. O sacerdote não orava nem na cara do ofertante. A lei não era para que o ofertante fosse sem defeito. A lei era: o cordeiro tem que ser imaculado. Então o sacerdote tirava o ofertante de cena para olhar para o cordeiro. Alguém está entendendo, querido? Alguém está entendendo o que a graça abundante de Deus fez? Quando o cordeiro se entregou para nós, o Pai agora, Ele não olha mais na minha cara e na sua cara. O Pai olha para o cordeiro, e o Pai vê que o cordeiro é perfeito. O Pai vê que o cordeiro é santo. E o Pai fala: Rafael, eu não vou nem olhar para você, meu amigo. Só na sua cara já está escrito pecado. Então eu não vou nem olhar para você. Rafael, eu vou olhar para o cordeiro. Rafael, esse cordeiro não tem defeito mesmo. Rafael, esse cordeiro é perfeito, imaculado. Vem, Rafael, eu aceito você na minha presença. É por isso que muita gente não consegue entrar diante de Deus, porque ao invés de olhar para o cordeiro, fica olhando para você. Mas eu não posso, mas eu não vou conseguir, mas eu sou um coitadinho. Mas cara, ontem eu matei, eu roubei, eu me prostituí, eu enganei, eu fiz isso. E não consegue entrar, porque ainda não entendeu o lugar do sacrifício do cordeiro. Quando você entra, Ele não olha para você, Ele olha para o cordeiro. Ele não olha para você, Ele olha para o cordeiro. Diga comigo assim: Ele é o cordeiro de Deus. Diga: Ele é o cordeiro de Deus. Diga: que tira o pecado do mundo. Ei, esse sangue que era derramado no lugar do sacrifício, uma vez por ano, quando a oferta era a oferta de expiação pelo povo, que era feita uma vez por ano, o sacerdote tinha que fazer, ele mesmo fazia esse ato. Era o próprio sacerdote que colocava a mão na cabeça do cordeiro. Era o próprio sacerdote que degolava, era o próprio sacerdote que colhia o sangue. E era o próprio sacerdote que tinha que entrar com esse sangue até no lugar do Santo dos Santos, da glória de Deus. E quando ele entrasse, entenda isso, irmão, que ele chegava lá, ele apresentava o sangue. E aquele sacerdote não era consumido. E todo o povo de Israel não era consumido, porque o sangue do cordeiro estava diante da presença. Todas as vezes, querido, que eu e você entramos diante de Deus, nós não somos mais consumidos, porque um dia nós confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor da nossa vida. Com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o sangue do cordeiro foi colocado sobre os umbrais da minha porta. O sangue do cordeiro foi colocado sobre os umbrais da sua porta. Você pode entrar diante de Deus. Você pode dar um amém? Sangue sem defeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Levítico capítulo 1. Presta atenção nisso, eu vou finalizar. Fala de 3 tipos de sacrifício que era entregue pela expiação. O primeiro era um gado, novilho, um boi. O segundo era um gado menor, que era um cordeiro. E o terceiro era um casal de pombas, 2 pombinhas. E o ritual mudava
mediante o tamanho do sacrifício. Olha isso como é profundo. Porque o gado, quem imolava era o próprio ofertante. Colocava a mão na cabeça do gado, sacrificava. O cordeiro era o próprio ofertante. Colocava a mão na cabeça do cordeiro, sacrificava. Mas o pombo não era o ofertante que sacrificava. O pombo, quem sacrificava era o sacerdote. Então o ofertante chegava com os pombinhos, dava para o sacerdote, e o sacerdote pegava com as unhas e destroncava a cabeça do pombinho. Ou seja, numa oferta de gado e numa oferta de cordeiro, o ofertante via o sangue, presta atenção nisso, igreja do Senhor Jesus, via o sangue, colocava a mão na cabeça, e imagina a quantidade de sangue de um boi, a quantidade de sangue de um cordeiro, e a quantidade de sangue de um pombinho. Presta atenção. O ofertante que ofertava um gado via uma enxurrada de sangue saindo, e a quantidade de revelação e entendimento que aquele homem tinha era, cara, um animal desse tamanho, esse tanto de sangue está sendo derramado por causa de mim. De um cordeiro era a mesma coisa, cara, esse animal está sendo morto por causa de mim. A mentalidade era transferida, por favor, entenda isso. Mas quando era um casal de pombinho, a mentalidade não era transferida, a consciência de derramamento de sangue não era transferida. Então acontecia como nos dias de Jesus, quando aquele homem estava sendo crucificado, e alguém falava assim, ah, isso aí é pelo outro, ele está fazendo isso por ele mesmo, ele faz isso por quê? Quem é? Será que ele é o Filho de Deus? Se ele for o Filho de Deus, desce daí da cruz. E nós sempre vamos julgar a crucificação de Cristo por causa do outro e não por causa de mim. Então sabe por que Jesus morreu? É por causa da prostituta, por causa do ladrão, mas é por causa de mim? Não, eu vou na igreja todo domingo, Edson. Todo domingo eu estou na igreja. Jesus morreu pela prostituta. Presta atenção nisso, querido, em nome de Jesus. Você sabe por que é que tinha oferta de pombinho? Era só para os pobres. Quem não tinha condição de dar um gado ou de dar um cordeiro, Fábio, pegava, apanhava 2 pombinhos. Ou seja, não custava nada para ele. Presta atenção, não custava nada. Ele pegava 2 pombinhos e levava para o sacerdote mesmo matava. Para ele não custava nada, por isso ele não tinha revelação nenhuma. Agora o gado tinha que ser dele, o cordeiro tinha que ser dele. Ou seja, custava muito. Por que é que tantas pessoas não têm revelação de Jesus Cristo crucificado? Porque ainda não descobriram o cristianismo que custa. O cristianismo de renúncia. O cristianismo que eu tenho que perder. Querido, e não consegue acessar o lugar da revelação, não vai conseguir ter a mentalidade de Cristo, se você não entender que vai te custar muito. Mas você pode ser salvo. Basta você apanhar 2 pombinhos, entrega para o sacerdote, ele mata por você, e você está perdoado também. Está perdoado também. Vai ser salvo também. Mas o propósito do cristianismo não é só salvar a tua alma, é também transformar a sua vida. O propósito do cristianismo não é só levar você para o céu, é fazer de você um condutor para que o céu venha para a terra. Ai meu Deus! Esse é o propósito do evangelho que nós estamos pregando. Homens que se comportam com a mentalidade de Cristo. Homens que vivem um evangelho que custa, de sacrifício e renúncia.
Basta fazer uma oração no final desse culto. Me procure aqui. Eu vou falar 5 palavras e você repete: Senhor Jesus, eu te aceito. E se você crê de todo o coração, você será salvo. E basta você vir todo domingo para a igreja, e você será salvo, querido. Mas você nunca vai ter a mentalidade de Cristo. Você não vai conseguir ter uma mente de sabedoria, uma mente de governo, uma mente de autoridade. Você não vai conseguir ter uma mentalidade de redenção se não custar para você acordar amanhã de madrugada, fazer o seu café, ir para a presença e buscar a face dele todo dia. Se você não levantar da cadeira confortável da religião e começar a buscar a Deus, dificilmente você vai conseguir ter a mentalidade dele. Sabe por quê? Tem que custar. Eu finalizo dizendo uma coisa para você. Existem níveis de revelação, e Deus não dá para qualquer um. Na medida do teu sacrifício será a medida da tua revelação. A medida do teu sacrifício será a medida da tua revelação. Você não precisa se sacrificar para ser salvo, mas você precisa se sacrificar para ser santo. Dá um sorriso. Você não precisa mais se sacrificar, querido, para ser salvo, mas você precisa se sacrificar para ser santo. Nós precisamos voltar a ver o sangue jorrar, e precisamos ter a consciência que é por nossa causa que ele jorrou. Pastores, líderes, você que nos acompanha pela internet, ouça isso. Se você não tiver uma consciência de que foi por você mesmo que aquele sangue foi derramado na cruz do madeiro, dificilmente você vai conseguir acessar o lugar de intimidade com o Pai. O que nós desfrutamos aqui nessa manhã, querido, foi um ambiente da eternidade. É como se o Pai tivesse feito assim, Leandro, nos dado uma gotinha, e a gente sente no corpo. Ele está falando assim: eu quero que você desfrute disso todo dia. Eu quero que você desfrute da eternidade todo dia. Mas para que você possa entrar nesse ambiente, você precisa ter uma consciência de sacrifício. Mão sobre a cabeça. Eu transfiro os meus pecados, mas Ele transfere para mim uma mentalidade de sacrifício. Posso ouvir um amém? Fique em pé no seu lugar, querido. Quero que você coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos e ouça o convite do Espírito Santo, por favor. O Espírito Santo está convidando você agora, falando assim: ei, sai do lugar raso, entra na minha presença. Chorianda labaturi quintosomondo kotoko. Chorialamanda rabando yelere kalamamamama sokeliamanjalha seca. Feche os seus olhos e comece agora mesmo a falar com Jesus. Sinta-se desafiado pelo Espírito a levantar hoje, querido, de um lugar confortável e falar assim: eu não vou mais viver uma vida de pombinhos. Eu não vou mais viver uma vida de pombinho, não. Olhe para a tua vida, cara. A vida talvez tua vida não faz sentido mais. E Deus está falando para você: entra na minha presença. Entra na minha presença. Entra na minha presença. Salmo 27 diz:
Tu falas ao meu coração, buscai a minha presença. Eu buscarei, pois, Senhor, a tua presença, a tua presença. Tu falas ao meu coração, buscai a minha presença. Vamos lá, Espírito Santo, começa a falar ao coração desses ouvintes. Por isso que eu disse, fecha os teus olhos, porque o Espírito Santo vai falar aos corações. Leva-nos em ti, leva o meu coração na sala do Pai, no Santo dos Santos. Salmo 27, versículo 8. Tu falas ao meu coração, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, tu és o meu escudo e minha fortaleza. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Revela-me tua face, sim, te buscarei. Oh, flua no meu coração, nos nossos corações.